Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Visão 360. Você que está sempre com a gente aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. Canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. E você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet, em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. E ainda curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Na pauta de hoje, vamos falar sobre o sigilo da fonte, uma garantia prevista na Constituição. Na Constituição, que é a nossa lei máxima. E considerada fundamental para o exercício do jornalismo e para o acesso da sociedade à informação. Pois o tema voltou ao centro do debate jurídico, inclusive, diante de decisões envolvendo investigações sobre o vazamento de informações e a atuação de jornalistas. De um lado, a proteção da fonte busca garantir que jornalistas possam apurar e divulgar informações de interesse público sem revelar a identidade de seus informantes. De outro, surge a discussão sobre quais são os limites dessa garantia quando existem suspeitas de práticas ilícitas, até de abusos, né? O debate envolve liberdade de imprensa, proteção de dados, atuação do judiciário, os limites entre a investigação de possíveis crimes e o exercício legítimo da atividade jornalística. Para falarmos sobre este tema, sobre as perspectivas jurídicas e jornalísticas, os limites do sigilo da fonte e os possíveis impactos de decisões judiciais sobre a imprensa e suas fontes, a gente recebe com muito prazer o jornalista Daniel Scola e a advogada especialista em proteção de dados Karen Rupin. Muito obrigado mais uma vez aos dois que já estiveram aqui no Visão 360 e agora vêm para falar de um assunto tão caro, tão importante para a gente. Scola. Muito obrigado, Glauco. É um prazer para mim estar aqui ouvindo vocês. E olha, eu tenho aqui o prazer de dizer que sou um colega, né? Eu sou um colega do Daniel Scola, que está em plena atividade e sei da competência dele na prática. Doutora Karen, do ponto de vista jurídico, acredito que a senhora tem muito a acrescentar também, visto o que está acontecendo em relação ao STF, a determinação do relator Alexandre de Moraes, o ministro, a respeito de uma série de reportagens divulgadas por um jornalista do Maranhão envolvendo o Tribunal do Maranhão e o uso irregular de veículos. Um relacionamento indiscutível em relação... desculpa com a redundância, né? No que diz respeito a Flávio Dino, que também é ministro do Supremo. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, estou imensamente feliz de estar novamente aqui com vocês e ao lado também de um profissional que pessoalmente me é tão caro, já que, não sei se eu posso mostrar, pode, o claro. livro do professor Daniel Scola ajudou muito a mim e a minha família na nossa batalha também em relação ao câncer. Hoje é um tema bem polêmico, dadas as últimas condutas, né, dos ministros do STF, e posso começar minha fala concordando contigo que essa garantia ao sigilo das fontes, ela é uma garantia constitucional. Está lá no artigo 5º, que todos sabem, é uma cláusula pétrea, está no artigo 5º, inciso 14, e que corroborado com o artigo 220 da Constituição, ele não só protege, como ele garante de forma imutável o sigilo dessas fontes, a legitimidade da atuação do jornalista. Então, quando o STF, que é o sistema imunológico da sociedade, é aquele que deveria fazer também o controle de constitucionalidade, resguardar a nossa Constituição, se coloca a dar respostas para a sociedade que mitiguem a confiança que o direito deve dar a partir de outros elementos que não o próprio direito, não só uma ruptura nessa confiança, mas uma ruptura na própria estrutura
do Poder Judiciário, na própria motivação das condutas do Poder Judiciário. E antes da gente seguir mais especificamente na nossa pauta, eu quero só fazer uma perguntinha rapidinha para o Scola. Se sente de alguma forma o Daniel Scola, pelo papel que desempenha, entre aspas, ameaçado por uma decisão como essa? Ameaçado não, mas eu acho que, assim, como a doutora fala no negócio, a confiança. A gente pede a confiança não só como jornalista, como cidadão. A confiança de quem deveria zelar pela nossa justiça e faz isso. Pois então, tem uma outra visão que nós precisamos ponderar. O abuso daqueles que se dizem jornalistas. Por quê? Porque há toda uma discussão também em relação ao diploma, que agora já não é mais essencial, conforme decisões recentemente tomadas, né, para se exercer a função. Se bem que, para mim, jornalista tem que ter não só aptidão, como tem que ter formação. Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso também, porque antes eu preciso dar os destaques do dia no Momento 360. Porto Alegre retirou 757 toneladas de resíduos acumulados às margens do Guaíba após as fortes chuvas registradas desde a segunda metade de julho. A zona sul da capital concentrou o maior volume recolhido, com 533 toneladas. A operação teve custo estimado superior a R$350 mil e os resíduos sem possibilidade de reaproveitamento foram encaminhados para o aterro sanitário em Minas do Leão. Um estudo realizado no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, identificou que 84% dos pacientes que descobriram ter HIV apenas quando a infecção já estava em estágio avançado eram heterossexuais. A pesquisa analisou 1.615 pessoas atendidas em estado grave entre 2015 e 2024. O levantamento também apontou que 76% não apresentavam fatores de risco tradicionalmente utilizados para direcionar a testagem. E a área urbanizada do Brasil cresceu 12,27% entre 2019 e 2022, segundo o levantamento do IBGE. O país ganhou quase 6 mil quilômetros quadrados de áreas urbanizadas no período. A urbanização está concentrada principalmente nas cidades costeiras e acompanha importantes eixos rodoviários. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia tem aí destaques quando a gente fala de áreas urbanizadas no país. Vamos ao intervalo e já voltamos para falar de sigilo da fonte com os nossos convidados aqui, do ponto de vista jurídico e também do jornalismo. Já a gente volta. O Visão 360 está de volta e hoje o nosso assunto é o sigilo da fonte. Nossos convidados, mais do que especiais, a Karen Rubin, advogada, especialista em lei de proteção de dados. O Daniel Scola, jornalista, mestre, um cara que está na sua função, como poucos, defendendo com unhas e dentes a nossa profissão, né? Eu sei disso e agradeço diariamente. E aqui nós estamos com um assunto que foi precipitado em virtude do que aconteceu no caso Luiz Pablo. Quem é o Luiz Pablo? É um jornalista do estado do Maranhão, tem seu blog, faz matérias investigativas e publicou reportagens a respeito de uso indevido de veículos oficiais por parte do tribunal lá no Maranhão. Ligações com Flávio Dino, a família de Flávio Dino, que é ministro do STF. O relator deste caso, o ministro Alexandre de Moraes, determinou quebra de sigilo, investigação, inclusive busca e apreensão em locais que poderiam indicar de onde teriam surgido estas informações. Enfim, é um caso que está se desenrolando ainda, mas que
acendeu o alerta quando o assunto é sigilo da fonte. Algo que, como a gente já falou na abertura do programa, é garantido por Constituição. O artigo 5º da Constituição. Inciso 14. Oi? Inciso 14. Inciso 14. Esse detalhe eu já não tenho condições de dominar, mas deveria. Então, para a gente retomar esse assunto, eu pergunto para a Karen, isso, de certa forma, enfraquece instituições, porque nós estamos falando de um direito previsto na lei máxima do país e que, de repente, vem uma decisão lá e diz, não, só um pouquinho. Para alguns casos, não é bem assim. Enfraquece, claro, porque se nós pensarmos na função do direito, que é gerar confiança para os demais cenários, econômico, político, até o sistema de mídia, que é assim, onde se encaixa a questão do jornalismo, enfraquece, claro, porque por que o direito protege um segredo que ele não conhece? Porque são informações que, se não houvesse essa garantia constitucional, com certeza a sociedade não teria acesso, não saberia. Então, tanto enfraquece o sistema de mídia, que quando quebra a confiança, bom, por que a fonte vai revelar algo para que o jornalista faça a sua investigação, faça todas as suas apurações, se o guardião da Constituição, se o gerador de confiança para a sociedade, ele está dizendo que isso pode ser flexibilizado, quando o próprio STF, em 2009, acho que foi a EDPF 130, garantiu o sigilo das fontes. Afastou a lei de imprensa também, que já não havia sido reconhecida por essa Constituição de 88. Então, claro que enfraquece. Escola, nessa questão envolvendo esse jornalista do Maranhão, há uma alegação de perseguição em relação à família de Flávio Dino, que eu repito, é ministro do STF. Você acompanhou esse desenrolar dessa história? Sim. Não me interessa perseguição. A questão é ferir o sigilo da fonte. Primeiro, a nossa democracia depende muito do judiciário imparcial. Tá? Tanto que a figura do judiciário é a deusa Temis, que é o inventado. Então, o judiciário não vai dizer, vamos pegar esse porque ele é amigo de não sei quem. Não. Outra coisa que eu digo com muita frequência, decisão judicial a gente cumpre. Isso. Mas discute. E se não gosta, recorre. E essa decisão é absolutamente absurda, porque ela fere um princípio básico, como dizia a doutora, a lei está sendo desrespeitada pelo STF. Olha, nos meus 31 anos de jornalismo, fiz várias reportagens a partir de fontes, que eu nunca revelei. Vou te dar um exemplo. Em 2006, 20 anos atrás, eu era repórter de política. Ia todo dia na Assembleia, tá? Segunda, quarta, quinta e sexta eu evitava porque, cara, sexta-feira não acontece nada na Assembleia. Os caras já viajam, Já estão no interior e tal. Aí estava na redação. Uma boa fonte lá da Assembleia me ligou e disse assim, escola, a Polícia Federal está aqui. Que? Polícia Federal? Foi o que eu fiz. Entrei no carro da Gaúcha, fui disparado para lá. Porque os caras vêm de lá. Claro que não deram entrevista, né? Dois agentes. Aí essa fonte montou. Eles eram aqui fazer busca e apreensão caso dos selos. Você se lembra disso? Sim. Do Bacalhau. Que era o diretor da Assembleia, fraudava, desviava dinheiro na compra de selos. E então foi uma fonte que me deu essa história. Outra história, né? Em 2013, eu fui para o Vaticano fazer um conclave. Aí os caras, eu fui lá ver lá quem é, porque depois eu nem usei as informações dele, mas a gente virou amigo. Padre Antônio Faixa, tá? Querido? Ele era motorista dos cardeais brasileiros. Eu nem o conhecia. Quem o conhecia era o meu colega que tinha ido antes, Rodrigo Lopes. Aí quando eu fui para lá, Rodrigo me passou o telefone dele.
Antes de contar com ele, ele disse, olha, hoje eu sou motorista dos Cariais. Então, eles estão hospedados no Colégio Pio Brasileiro. Pio Brasileiro, lá em Roma, eu levo eles para o Vaticano. Me aproximei e disse, o senhor pode me contar o que eles falam? Claro, mas não me cita. O senhor pode me contar o que eles falaram? Não me cita, porque eu sou fonte, né? Sim, Não, fonte é sagrado para mim. Aí me contou, só que eu queria que ele contasse os segredos dos batidores. Não, só falava de futebol, de comida, amenidades, da cultura. Não é isso que eu quero. Sim. Eu quero o bastidor. Não, isso ele não fala. Então, como eu usei a informação, eu posso falar. Mas essa da Assembleia não fala, é fonte. Sim, isso Imagina uma decisão, Glauco, que me faça falar quem é uma fonte. Claro, esse é um exemplo. Sim. Mas eu quero frisar aqui, eu estava conversando... Eu falo como jornalista, imagina como cidadão. Sim, sim. Mas é que o interesse maior, ele tem que estar preservado. Claro. O interesse maior... E aqui eu vou citar um outro que todo mundo conhece, né? O Grisotti. O Grisotti ele tem uma série de informações que vêm das fontes. Imagina se ele começa a dizer quem são as fontes dele. As denúncias acabam sendo, muitas vezes... Pior é o seguinte, ó, um ministro, para agradar o colega, banda... O que é isso? Corporativismo na veia. Claro. Corporativismo. Eu ia perguntar, mas vocês acham que é corporativismo ou é algo que vem na carona desse movimento do próprio STF, que é legislar, que é invadir, de repente, outros territórios que não os que eles deveriam realmente atuar? Eu penso que muito mais assim do que se subrogar indevidamente na função dos outros poderes, o STF ele está passando a responder a partir de motivações que sequer têm um fundamento legal. Porque se temos uma Constituição que diz que o sigilo das fontes é garantia constitucional, somente, então, a Constituição que pode dizer se existem situações em que esse sigilo ele precisa ou ser flexibilizado ou tratado de uma outra forma. Mas não um ministro que, conforme as regras do jogo, e aí cito, né, o professor Aury Lopes Júnior, que fala muito bem, nome assim, né, tem muita propriedade para falar sobre as regras do jogo no âmbito constitucional, claro, no âmbito do processo penal, mas se ele tem alguma relação de amizade, existem as regras de suspeição. Primeiro que a gente questiona que jamais ele poderia estar envolvido no julgamento de um processo ou de uma situação dessa natureza. E outros casos que a gente sabe que também corroboram esse movimento aí do STF de responder a partir de uma informação, de um código diferente, ou a partir da economia, ou a partir da saúde, ou a partir mesmo da política, que é o que mais vem acontecendo. Então, muito mais do que legislar, me parece que é como se fosse uma ação totalitária ali que... Pois então, e essa ação totalitária, ela vai completamente contra os interesses democráticos que deveriam ser os princípios norteadores do STF. Pois é. Eu concordo com a doutora, mas isso para mim é corporativismo. E, além disso, como é que eu vou falar? É a arrogância do judiciário, de uma parte. Não dá que tem vários níveis, né? Não dá para generalizar, né? Sim. A arrogância do ministro que acha que pode tudo. Não pode. Não pode. Ah, mas a fonte, o cara, não interessa. Isso é caso de polícia. Polícia local. A quebra, o sigilo veio lá de cima, do STF. Aí eu fico pensando, se houvesse um abuso, uma irregularidade, sobre isso que o Escola falou, né? Existem instâncias, existem instrumentos, existem instituições que deveriam responder por isso. E aqui eu vou destacar, inclusive, instituições, Confederação Nacional de Jornalistas, enfim, várias se manifestaram contra a decisão, né? Reforçando o papel que deve ter de independência o jornalista na apuração, na divulgação
de seus conteúdos, respeitando sempre a questão ética, né? Claro. Mas, enfim, é bom lembrar, nós, enquanto jornalistas, que sigilo da fonte não se limita apenas ao que nós estamos falando aqui. Eu posso ser um jornalista esportivo e eu tenho minhas fontes. Eu posso ser um jornalista cultural Tem fonte? e eu posso preservar minhas fontes. Porque muitas vezes essas informações, elas atingem uma rotina, um dia a dia, por exemplo. E por que eu falei isso? No esporte é comum, principalmente em situação de crise, né? Que a gente está acostumado ultimamente, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Grupos. Olha só, tem jogador tal que está quebrando tudo na noite. Não, mas só um pouquinho. Dentro de campo ele não está resolvendo nada e está causando o maior problema, por sinal. Isso é informação? Se for de uma fonte confiável, checa, olha, está acontecendo isso. Só que, a partir do momento que eu quebrar o sigilo da fonte, só um pouquinho, o cara que está nem aí para o clube que está pagando ele, o cara está fazendo baderna na rua, como aconteceu de um jogador que morava aqui em Porto Alegre, morava na casa da ex-governadora, fazia festa quase toda noite, aí não resolvia nada dentro de campo, recebia salário religiosamente. O que aconteceu? Foi divulgado. Não sei se foi preservada a fonte, enfim, o fato é que a torcida queria pegar esse jogador, queria tirar satisfações. Nós iríamos para vias de fato, nós iríamos para um estágio de violência. Então, o sigilo da fonte, ele abrange vários campos do jornalismo. Por isso que a gente fala do jornalismo de uma forma geral. Nunca houve ameaça às suas fontes? Não que eu saiba. Isso é interessante, porque eu vi um argumento circulando aí que a fonte tinha interesse. Cara, qual fonte não tem interesse? Qual fonte? Todas. Mas eu pego a informação e penso, tá, ela tem o interesse dela, mas o interesse público? É o interesse maior que a gente chama, né? Maior, é assim, suplanta o interesse pessoal. É interesse público. Então, a fonte tem um interesse, muitas vezes. Mas qual é o interesse? É o dela, em detrimento do geral? Prevalece, eu escolho, me escolher o geral. Do ponto de vista jurídico, tem a brecha eu acho muito difícil, porque a lei máxima é a lei máxima. Mas há uma explicação plausível para uma decisão como essa ou não? A partir do direito, não. Por exemplo, o que vai interessar para o sistema de mídia? O que é informação e o que não é informação, como o professor falou. O que é notícia, o que vai virar notícia. Não é o direito que tem que se preocupar com isso. Não é o direito que vai dizer. O direito vai dizer aquilo que é ilícito e que é lícito. E muito bem falou o professor. Bom, aí a polícia judiciária vai se incumbir de uma investigação. E uma outra complexidade que nós temos, exatamente no que tu falaste, Glauco, sobre a ameaça dessas fontes. Hoje nós não temos só o mundo analógico do sigilo, para garantir o sigilo das fontes. Nós temos a internet, nós temos o ciberespaço e como proteger esses dados. Então, não, por mais que tenhamos uma multiplicidade de formas de encontrar a notícia, de ter as fontes, não me parece que seja plausível pensar numa flexibilização. Não tem, eu pelo menos assim, e isso eu estou tentando responder a partir só do direito, porque é o que me importa. Eu não vou dizer o que é notícia, quem vai dizer são os jornalistas, quem vai dizer qual é a fonte, ou assim, como vai chegar na fonte é o jornalismo. Agora, o direito, essa decisão, ela não encontra um fundamento no direito. E isso dá a entender, o que nós podemos observar, que há sim um nível de corrupção sistêmica na forma, e quando eu digo corrupção sistêmica, é na forma com que as respostas estão saindo do STF. Do porquê, qual é a motivação, que não é direito. E mesmo que direito fosse, sabemos que a única resposta que poderia sair do STF, bom, está garantido o sigilo das fontes. De novo, não estou melhorando a história do Aline mais, tá? Ele fez coisas boas e essa é péssima. Não, eu acho assim, todo mundo é passível de críticas. Claro. Alguém que tem instrumentos técnicos para julgar algum assunto,
pode ser criticado, sim. Aquilo que o Escola falou, a lei foi feita para ser cumprida, a decisão judicial foi feita para ser cumprida, mas ela pode ser questionada. E pode ser recorrida. E Exato. pode haver o fato de alguém recorrer. Quanto a isso, não há dúvida. Sim. Mas aí eu quero te perguntar, Escola, isso não demonstra uma certa fragilidade da nossa própria categoria? Da categoria, não sei. Não sei mesmo. Eu acho que, concordo, a nossa categoria podia ser mais unida, tá? Mas, quando tem uma ameaça, ela é previsível. Não pode dizer, amanhã me vai tomar uma decisão. Então, semana passada, entendeu? Agora está repetindo isso. O que eu lamento, Glauco, é o seguinte, ó, essa decisão esdrúxula jogou uma cortina de fumaça nos grandes problemas do Brasil. É verdade. Por exemplo, o STF tem uma relação muito próxima com o Vorcaro. 2 ministros claramente envolvidos, o Dias Toffoli e o próprio Alexandre Moraes, com a esposa dele tendo contrato com o banco, 123 milhões de reais. Doutora, senhor de direito, conhece algum escritório que tem um ganho tão grande quanto esse? Então, é um baita contrato. E aí, que contrato? E aí, exatamente como tu 123. falaste, por uma defesa, né? Então, como tu falaste, Glauco, temos a decisão, deve ser cumprida, mas faz parte da confiança que o direito deve gerar na sociedade, até para estabilizar o ramo esportivo, a medicina, a saúde, a política, né? Para gerar essa confiança, ele tem que ter aparência de justiça. Então, quando eu não estou satisfeito com uma decisão, está lá, né, nas regras do jogo, no Código de Processo Civil, está na Constituição, eu posso recorrer. Mas, veja só, se eu vou recorrer de uma decisão esdrúxula, como que o direito vai me gerar confiança num mecanismo de recurso se eu sei que quem vai julgá-lo, né, talvez tenha a mesma motivação fora do direito? E aí a gente quebra um dos pilares mais importantes da nossa sociedade, do Brasil, enfim, o Estado democrático de direito. Aquela descrença, de que não, isso já tem vício de origem. Por que eu vou recorrer, entendeu? Quando é uma história interessante. Em 2006, o Judiciário aprovou o subsídio. Lembra disso? Uhum. E eu me lembro da votação na Assembleia, que eu acompanhei. Quando tu institui subsídio, o salário, tu institui 3 instâncias, inicial, intermediária e a última. Né? E se aumentar o salário de juiz, o vencimento, na casa? Aí eu questionei muito. A pressão era da júris, da Associação do Ministério Público, enfim, me prometeram. Olha, isso vai acabar com os penduricários. 22 anos. Desculpa, mas eu tive que rir, viu? Eu tive que rir. Cara, então, a minha desconfiança veio lá de trás. Eles prometeram que o subsídio ia terminar com penduricários. Mas sim, hoje é penduricários. Tem desembargador em Minas que ganhou 3 milhões no mês. Exatamente isso. É a notícia de agora, da última semana, que eu estava observando, Minas Gerais, 3 milhões Aposentado. de reais. Aposentado. E a obrigação dos tribunais de fazer essa identificação O portal da transparência. para que esse valor fosse devolvido. Bom, se vai acontecer... Rondônia, 90% dos desembargadores ganham mais de 100 mil reais. Ganharam mais no mês. E Sim. tivemos um caso emblemático aqui no Rio Grande do Sul, que foi também uma decisão, ao meu ver, fora do direito, né, do Tribunal de Justiça, em relação a um levantamento jornalístico. Um levantamento que estava no site, uma informação que estava no site do tribunal, no portal da transparência, e o judiciário, com uma motivação fora do direito, em casos análogos, as indenizações eram bem menores. Aliás, em casos análogos, nem se estaria falando em dano moral, dano extra-patrimonial. Mas o judiciário gaúcho, com uma motivação fora do direito, porque envolvia uma outra juíza... A presidente do tribunal. Então, aí tivemos uma condenação
totalmente fora dos parâmetros. Pelo menos do que se pensa na questão do binômio ali pedagógico, punitivo. Claro, e lá né? em cima... Foi lá em cima. Reverteram. Mas e o estrago? Sim, sim. Ou seja, a quebra da confiança. Bom, então eu não posso fazer uma investigação jornalística, não posso, a partir dos dados que o próprio portal da transparência me dá, eu não posso investigar sobre isso. Bom, não o alerta é já só está ali. o fato, mas é o que o fato quer dizer. Exato. É sobre isso também, não é só sobre abrir uma brecha naquilo que determina a Constituição. É o que pode acontecer depois. Isso não, só um pouquinho. Se vale para um, tem que valer para os outros também que vão entrar com suas demandas. E a isonomia, Precedente. né? É precedente. Né? É isso, E precedente. agora? É E agora? precedente. Né? Não, é muito complicado. Vai isso. banalizar a quebra de Mas sigilo. eu quero chamar para o próximo intervalo a discussão, aquela que eu havia adiantado com vocês, sobre dúvidas de quem não é jornalista formado. Porque, assim, depois que aconteceu esse episódio, são teses e teses e mais teses nas redes sociais, por exemplo. Sim. É o tribunal Na da internet, no meio digital, Isso. porque hoje em dia as pessoas se sentem no direito de dar opinião Todo mundo é especialista hoje. de acordo com o seu ponto de vista, não necessariamente respeitando, por exemplo, princípios éticos. Mas aí nós podemos, de alguma forma, ponderar que, olha, nesses casos, então, acho melhor ter uma quebra de sigilo da fonte. Mas existe fonte para quem não é jornalista? Enfim, eu vou fazer um intervalo, é rápido, e a gente já volta aqui no Visão 360 para falar de sigilo da fonte. Sigilo da fonte é o tema de hoje aqui no Visão 360. Os movimentos recentes envolvendo o STF, mais precisamente uma decisão do relator Alexandre de Moraes, de quebra do sigilo da fonte, inclusive com mandados de busca e apreensão, pessoas relacionadas a este jornalista lá do Maranhão, que eu falei há pouco, né, o Luiz Pablo, que fez reportagens com denúncias a respeito de usos indevidos de veículos no Tribunal de Justiça lá do Maranhão e ligações com a família de Flávio Dino, ministro do STF. Reforçando os nossos convidados aqui. Karen Rubim, advogada, que está nos ajudando muito do ponto de vista jurídico, e meu amigo jornalista Daniel Escola, com ampla atuação e muito já fez no que diz respeito a reportagens, utilizando fontes que preferiram ficar em sigilo. E ele já deu alguns exemplos no bloco anterior. Mas aí, como eu havia provocado, há uma enxurrada. É lógico, nos dias de hoje, a rede social, a internet, ela é o local onde ressoa a sociedade de uma forma mais sem filtros. Vou ser bem sincero, muitas vezes sem filtro mesmo. Tem gente ali que não tem o mínimo embasamento, mas virou teórico do assunto, jornalístico e também jurídico. E muita gente dizendo, não, mas olha só, se não houver esse controle da fonte, pessoas podem chegar e falar a bel prazer o que bem entenderem, com informações que recebem, de pessoas sabe lá quem são, e isso pode se passar como conteúdo jornalístico. E aí? Aí o problema de polícia, como eu disse, tu não pode dizer o que tu quiser. Por exemplo, eu só acredito em pessoas que eu sei que dá para confiar. Não vou acreditar em qualquer um, não tem diploma nenhum, ou não tem histórico nenhum de bom jornalismo. Vou acreditar nas pessoas que são mais confiáveis. Aí um cara pode ter uma fonte lá, vai dizer o que ele quiser. Bom, aí é um caso de polícia, não do STF. Mas eu lamento muito, sabe, porque tem uma coisa de fundo aí, que é a falta de transparência. O político, ou o ministro, no caso, não gosta da transparência. Qual é o problema de tu ser transparente quando tu usa um veículo público para justificar um fato? Qual é o problema?
E vamos deixar bem claro aqui, tá? Nós estamos falando de várias ideologias, não é de partido A, partido B, não é de quem está no governo, de quem não está no governo, de Isso quem vale foi para indicado todos. pelo presidente É tal. regra, vale para todos. Para todos. Deveria, pelo Deveria. menos, né? Deveria. Não lhe parece muito frágil essa questão? Não, nós temos que investigar bem e, de repente, quebrar o sigilo da fonte, porque a gente não sabe exatamente quem é que está falando ali, pode não ser jornalista. Hoje não há exigência do diploma. Eu acho muito... Lamento muito que a gente esteja se deparando com esse tipo de situação, principalmente do âmbito jurídico, porque se nós temos uma questão, exercício legal da profissão, enfim, como tu bem falaste, não tem a exigência do diploma. O exercício legal da profissão, ele vai ser tratado por uma lei ou ausência dela, mas no âmbito infraconstitucional. O sigilo das fontes é uma garantia lá em cima. Não é porque tem ou não o diploma que me autorizaria ou autorizaria o judiciário a quebrar, violar uma garantia, mitigar o Estado democrático de direito. E outra, mas eu não sei se essa fonte é confiável. Bom, mas aí faz parte do trabalho do jornalista. Algumas questões, claro, na mídia, assim, principalmente em redes sociais, já foram comunicadas e logo em seguida, claro, em razão da transparência, da ética e da legalidade, o profissional, quem nunca viu o jornalista chegar a público, fazer uma retratação, quer seja por uma notificação extrajudicial ou porque realmente não estava tão madura assim a notícia, estou me retratando. Mas nenhuma dessas situações autoriza ou justifica quebrar uma garantia constitucional. Nenhuma. Porque serão tratadas ou ali no âmbito da polícia, ou de forma infraconstitucional, exercício legal da profissão, ou a fake news, mas nada disso está ainda no mesmo patamar de uma garantia constitucional. Escola, eu vou nessa seara de internet, do meio digital, tá complicado, viu? Tá complicado porque é o seguinte, nós estamos no meio digital, a escola produz conteúdo para o meio digital, mas a gente está no meio desse povo todo. Sim. Entendeu? Claro que, no caso, a escola tem um currículo que todo mundo conhece. Mas assim como ele é conhecido, tem outros que não são conhecidos e estão gravitando. E dependendo do discurso, da forma, nem tanto do conteúdo, ele pode daqui a pouco estar suplantando a escola em número de seguidores, ele pode estar influenciando, porque agora influenciador, eu nem sei o que é, sinceramente, eu não sei se é profissão, formadores de opinião, né? Se é um jornalista frustrado. Essas pessoas estão numa bolha. É uma bolha. Uma bolha. A bolha é a seguinte, o cara vai lá, está numa bolha e segue a pessoa que pensa igual a ele, e essa pessoa fala uma coisa, ele concorda, e se fala algo se eu, escola, falar algo que é diferente, não presta, tá ruim. Sofre o cancelamento. Isso. Na verdade, assim, é a minha opinião. Tá? Se gostou, vem comigo. Se não gostou, pode ir. Por isso, eu sigo pessoas de um espectro ideológico e de outro, para saber o que eles estão falando. Não fico só em bolha. Sabe, não tem bolha. Minha bolha é muito maior, né? Karen, eu estava pensando num aspecto não nacional, mais local. Escola também te provoca isso aí. Porque, assim, uma decisão que acontece no STF, eu me vejo, de repente, motivado a buscar no tribunal, né, local. Não, eu me senti ameaçado, eu quero quebrar o sigilo da fonte de determinado jornalista que fez uma reportagem. Vou no Grisotti, mais um exemplo, bem prático, que todo mundo acompanha no dia a dia. Eu não gostei. Eu quero quebrar o sigilo da fonte, porque isso aí tem todo jeito de ser uma represália contra mim, uma perseguição. Onde que a gente vai chegar? Falando no âmbito constitucional, tá, para responder o aspecto local. Aqui a gente estaria falando assim, juiz de primeiro grau e ali no máximo Tribunal de Justiça. Para que as decisões do STF elas sejam, como diz a Constituição, o efeito erga omnes, o efeito para todo mundo, e aí não tem choro nem vela, os de baixo têm que cumprir. Porque tem que seguir. Tem que seguir, exatamente. Mas para que isso aconteça,
Existe também uma regrinha, algumas regras. Hoje, para ter ali um recurso extraordinário em relação a isso, ou ter um outro procedimento, tem que ter repercussão geral para nós, né, meros mortais. Não estou falando ali do âmbito de ministro com ministro, né? Mas para nós, meros mortais, o recurso extraordinário, ele precisa, para subir, só para ele chegar no STF, vou analisar, ele precisa ter uma repercussão geral. Para que aquele tema de tanta recorrência, de tanto bater lá em Brasília, agora está maduro para que nós consigamos decidir e o efeito seja erga omnes para todo mundo. Enquanto isso não acontecer, vão surgir ações, mas o juiz vai decidir de uma forma, pode inicialmente se vincular, pode, mas ele não está adstrito. E o Tribunal de Justiça pode, mas aí ele ainda não está adstrito. Porque daqui a pouco, se essas ações começam a acontecer e tem uma uniformização, tem um efeito amplo, tem um efeito para todos, eles simplesmente vão, na sentença, vão dizer, na fundamentação, posso até discordar assim, mas decisão vinculante, né, do STF. Enquanto isso não acontece, a gente que é a favor da democracia, a gente luta. Essa palavra, para mim, não sai. É democracia, princípio democrático, básico. O judiciário é um pilar muito importante. Pois é, mas aí a pergunta que eu tenho para o Escola, que está acompanhando esses últimos movimentos, e eu sei disso porque eu também vejo nas publicações dele, muito de perto ele está acompanhando isso, tá? A gente vive uma democracia seletiva, não te parece? É só para algumas coisas que o termo democrático vale. Eu acho que, além da democracia, a gente vive um problema sério, que chama de conflito de interesse padrão Brasília. Padrão Brasília? Claro, que o conflito de interesse para a gente é uma coisa, em Brasília é outra. Por exemplo, em Brasília se naturalizou isso. Sabe, ser amigo do político, dar uma decisão em favor de um amigo. Lá, eles não estão preocupados com isso. Nós, sim. Eu lamento muito que isso está naturalizado. Vamos pegar o caso mais recente, depois daquela sigilo. O que eu estava falando para a doutora antes, o Alexandre de Moraes aproximou o Lula do Alcolumbre. Uhum. O que é isso? Como é que um ministro do STF aproxima um presidente do presidente do Senado? Chefe do Executivo, né? Um meio... Vocês viram a foto eminentemente político, do Lula com circulação de um magistrado. Aí, do Lula com se apressando. Né? Quem possibilitou isso? Alexandre Moraes. O mesmo que vai julgar depois, pode julgar, inclusive questão criminal, ou foro privilegiado, no caso, senadores e o próprio presidente. Uhum. Eu estava quase esquecendo, tá? O ministro Fachin manifestou a posição dele, tá? Presidente. Não muda nada. Mas assim, para dar um pouquinho, quem sabe, de conforto, digamos, desse assunto tão espinhoso. Fachin Bombeiro. Ele tentou botar... incêndio. Ele botou um balde, mas é um incêndio na floresta. Toffoli também. É Fachin Bombeiro. Vamos lá, ontem, a OAB de São Paulo encaminhou uma proposta de 12 anos de mandato para o ministro do STF. Com certeza, não vai passar, mas a discussão é muito boa. Muito boa. Aliás, eu acho que o Brasil merece uma reforma judiciária profunda. Penduricários, tempo do ministro do STF. Indicação também? Olha, indicação é assim desde sempre. Né? Indicação também... Pois é, mas falar em reforma do judiciário é falar em algo... Porque quem vai operar essa reforma? Quem vai estruturar essa reforma? Exato. Quem vai instrumentalizar? Quem vai instrumentalizar? Quem vai fazer a isso? curadoria disso? Quem vai fazer a auditoria disso? Onde vai Se não fazer o isso? próprio judiciário? Onde vai fazer? Vocês lembram que o CNJ foi criado para coibir excessos. E aí, cadê o CNJ nos penduricários? Cadê o CNJ nesse caso aí? Entendeu? Mas o que preocupa também é o seguinte, o sigilo é só um exemplo, tá? O discurso é X,
A prática é Y. Claro. As coisas não fecham. Eu fico pensando na fonte, hoje. É. Olha, eu passava uma informação do Glauco, mas agora com a decisão já não sei se eu passo mais. E mesmo aí com a internet, com rede social, com ciberespaço, as fontes, elas são um importante instrumento, um importante personagem para a fruição, para regular a fruição do sistema de A comunicação. fonte é parte do meu oxigênio, como jornalista. Sobre o Alexandre de Moraes, a previsão dele participar essa semana de uma aula inaugural em que o assunto vai ser democracia e há a previsão, inclusive, de um protesto forte por um determinado grupo, né? Eu não sei exatamente se tem ideologia, enfim, porque justamente o assunto é democracia. Uma decisão como a que ele tomou, de democrático, Nada. não tem nada. Nada. E, olha, eu repito, nós não estamos falando de inclinação política, de ideologia, de quem foi indicado por Lula, quem foi indicado por Itamar, quem foi indicado por Dilma, quem foi indicado por fulano, por Bolsonaro, por ciclano. Não, absolutamente não. E é muito curioso, porque tem muitos que estão cursando jornalismo. Tem muita gente ainda que tem, né, o amor à flor da pele, que tem o objetivo de ser jornalista. Que bom, porque eu acho que é uma função essencial. Mas como é que vai explicar para esses estudantes, agora estudantes, olha, tem algo previsto na Constituição, que é o sigilo da fonte. Vale, mas de vez em quando. Olha só, pega a última indicação do Lula para o STF. Lembra? Jorge Messias. Sim. Nós estamos com um ministro a menos. Isso. Aí o Jorge Messias não foi aprovado. Uma decisão, acho, inédita, né? Nunca havia acontecido. Eu não me recordo também. Não. Quem negou? Senado. Quem é o presidente do Senado? Alcolumbre. O Alcolumbre estimulou isso para entrar em conflito com o Lula. E agora o Lula se encontra com o Alcolumbre. A resiliência... Mediado pelo mas... E aí? Por isso que eu digo padrão, conflito de interesses, padrão brasileiro. Padrão Brasília. Muito boa essa A definição indicação do Scott. para a formação de uma Corte Suprema, a meu ver, ela não poderia estar permeada ou antecedida de uma estruturação política. Num ano como esse. Exatamente. E me parece assim que, como são poderes independentes, ou seja, assim, a boa expressão assim, cada um no seu quadrado, como um chefe do executivo, tudo bem, o chefe maior do Estado, o chefe do Estado, mas político vai indicar alguém a uma Corte Suprema que tem uma responsabilidade gigantesca na sociedade, que é fazer o controle da nossa condução. Controle, a dizer aquilo, onde está a ferida e tratar essa ferida, ou dizer qual o poder que tem que tratar essa ferida. Tem um livro que eu acho bem interessante, mas é da Tata, Os 11, que conta a história do SF. Antes da Câmara, ninguém sabia que era ministro, ninguém exportava. Quando ligou a Câmara, no mensalão, para transmitir, os ministros cresceram, sabe, o olho. Midiáticos. Olho forte no rosto. Eu estava ao vivo na Globo News e ao vivo nas TVs, Senado. Já viu que são ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos? Já viu um julgamento? Não. Totalmente diferente. Old Bailey, em Londres. Ninguém viu. Nem tem câmera dentro. É uma função extremamente técnica. E quando é televisionado, eles ainda dizem, o caso excepcionalmente vai ser televisionado. Sim, no caso deles, né? Nos Estados Unidos. Sim. Porque, não, a gente tem uma realidade aqui é o direito do espetáculo também, né? Exatamente. Do espetáculo. E influencia por demais as pessoas. Eu, você, nós que votamos, no fim das contas, que deveríamos saber para onde vai o nosso país. Quer um exemplo? Qual é a tua idade? 55. Eu tenho 50, e tu, Carmen? 42. 42. Tu lembra que era o presidente do STF quando tu Não tinha. Tu não lembra? tinha essa relação. Quando começou no direito? STF. É? Não. Que é hoje? É que não era, hoje virou conversa de mesa de bar. Tanto é que um dos vídeos mais reproduzidos na internet sobre os memes do Poder Judiciário,
o conflito entre eles, o conflito pessoal, é a briga ali do Barroso e do Gilmar Mendes. Não me vem aqui com dizer assim, eu quero, com a sua bilha, mau rancor, mau sentimento, o senhor nos envergonha. É isso que vai para o direito, né? Essa tensão deles lá dentro. Tanto que o meme que acompanha fazer direito para aprender a xingar assim. A toga virou motivo de memes e muitas vezes de piadas. Não deveria ser assim, né? Não. Gente, que pena. Mas vamos marcar um próximo encontro aqui no Visão 360. Será uma felicidade. Um grande prazer. Espero não falar mais de coisa ruim, né? Não, vamos falar. Não, tem coisas boas pra gente falar. Sim. Esse era um assunto premente. Não, tem coisa boa do judiciário também. Sim, tem coisas, claro, sem dúvida. Mas essa O Gilmar Mendes é o pioneiro, assim, no direito à saúde, nas questões de saúde, modificações importantes e decisões importantes que têm o efeito erga omnes sobre acesso a medicamentos, né? O direito constitucional, essa garantia constitucional. Vamos lá. O próprio Dino tem uma decisão importante, que primeiro, as emendas parlamentares, emendas secretas. Segundo, os penduricários. Ontem ele mandou afastar um presidente do Tribunal de Contas do Estado. Maranhão, não foi? Maranhão, exatamente. Não, tem coisas boas, sim. A gente tem que ter visão para vários lados. Karen, muito obrigado. Karen Rubim, advogada, nos ajudou muito aqui na questão jurídica. Daniel Escola, meu querido, sempre bem-vindo. Obrigado a vocês, tá? Obrigada. Portas sempre abertas aqui. Prazer. Porque é um bate-papo muito instrutivo, muito gostoso. E obrigado a você que nos acompanha aqui no Visão 360 sobre os mais variados assuntos do nosso dia a dia, na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Até a próxima.